Vai estar trazendo a palavra do Senhor para nós essa noite. Amém. Vira a pessoa que está do lado e diga assim, se prepara para ouvir a palavra de Deus. Eu nem vou falar com respeito a celular, você for um modo silencioso. Nem vou falar sobre isso porque eu acredito que você está aqui para ouvir Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, fique na disposição de ouvir a palavra. Amém? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje, Deus vai derramar grande bênção sobre nós. A glória de Deus está nesse lugar. Amém. Quantos já sentiram isso hoje aqui? Amém. Amém. Olha, tem alguns que sentiram a glória de Deus aqui. Tem mais alguém que sentiu aí? Amém. Muita gente sentiu, eu também senti a glória de Deus nesse lugar. Aleluia. E por esses dias, Deus quer derramar fé sobre o seu povo. Porque já tem domingos, já tem reuniões e o tema é a fé. E pode ter a certeza que hoje Deus vai estar derramando grande bênção nesse lugar. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 9, os versículos 14 ao 27. Marcos 14, 27. Podem permanecer sentados. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutiram com ele? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E esse, onde quer que eu apanha, lançam por terra, e ele pula, vira os dentes e vai destruindo. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Ao que ele respondeu Jesus: se pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, e nunca mais torne a ele. E exclamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Amém. Oremos. Deus,
te louvo pela palavra, te louvo pela tua presença, te louvo pelo teu poder, pela tua glória nesse lugar. Senhor, pelas bênçãos, os dons, Senhor, e o poder que tu vai liberar nesse lugar. E pela tua palavra, Senhor, que vai ser como a dinamite nos corações, nas vidas, e que o teu nome será glorificado nesta noite. Amém. Eu te peço, Senhor, que tu venhas abençoar de maneira grande nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero que você preste muita atenção, porque Deus tem algo nessa noite. Deus tem algo para a sua vida. Nós vemos nesse texto que é o momento de um contraste muito grande. Nós vemos nos versículos anteriores Jesus no Monte da Transfiguração. Ele sobe a um alto monte, ele leva 3 dos discípulos e ele deixa os outros 9. E quando ele chega lá, a Bíblia não diz quanto tempo durou, mas foi muito tempo. Em 3 evangelhos tem o mesmo registro, com algumas diferenças. E num desses evangelhos diz que no dia seguinte Jesus desceu do monte com os 3. E no monte era uma coisa. Jesus se transfigurou na frente daqueles 3. A glória de Deus desceu ali. Diz o texto que a roupa de Jesus se tornou tão branca, branquíssima, que nenhum lavador da terra poderia branquear tanto uma roupa assim. E os discípulos, eles ficaram apavorados, e Pedro não sabia o que dizer, mas como sempre, Pedro, mesmo sem saber o que dizer, ele dizia. E Pedro começou a dizer, ele não sabia nem o que. E ele dizia, Senhor, vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer umas tendas. E aquilo era uma maravilha ali, quando Jesus manifestou sua glória àqueles discípulos. E o objetivo, certamente, era de mostrar um pouco da sua glória que ele sempre teve junto do Pai, antes de se tornar homem. Ele queria mostrar aos seus seguidores, aos seus discípulos, um pouco daquela glória. E nós temos, todos sabem aqui, que Jesus, ele se despojou da sua glória e ele se humilhou. É como se ele pegasse, fosse uma capa, a sua glória, e ele tirou essa capa, ele jogou para lá, e ele se humilhou, se tornou um homem. E habitou entre nós. E nesse momento ali, a glória dele se manifestou. E uma nuvem os envolveu, e eles ouviram a voz do Pai, dizendo, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Será que tem alguém aqui hoje que não sabe a quem ouvir? Será que tem alguém hoje aqui que ouve todas as coisas? Dá ouvido ao pastor, dá ouvido à igreja, mas ao mesmo tempo dá ouvido ao mundo, dá ouvido a tantas coisas. E você precisa ouvir, dar ouvido ao Filho de Deus. E a voz do Pai naquele momento de glória foi, Este é meu filho amado,
uma grande aflição, muito aflito, com o filho endemoniado, e estavam 9 discípulos tentando, de todas as formas que sabiam, expulsar o demônio do menino. E ainda tinha mais coisa para complicar no lado. Tinha os escribas da lei, que eles estavam ali também. E eles estavam ali exatamente somente para questionar. Você já pensou, já imaginou que na sua vida é assim também? Quando você está na pior, aparece tudo. A luta é grande, aparece os discípulos, os apóstolos que querem ajudar e sabem o que fazer. Nesse momento aqui eles nem conseguiram. Mas aparecem outros que pensam para questionar o porquê e para perturbar ainda mais. E é uma situação agravante mesmo. E eu fico pensando como foi difícil para esse discípulo. Nós que somos discípulos, podemos nos colocar no lugar dele e ver que foi grande a dificuldade. E que é um contraste grande mesmo. Quando Jesus desceu finalmente do monte com os 3 e estavam completamente, digamos, altos no chão, de tanta glória que viram, então o choque, eles se deparam com aquele barulho, aquela discussão, aquela contenda, aquela confusão, um pai desesperado, um menino endemoniado, e a gente vê Jesus. Então o primeiro ponto é a falta de fé. Você que está aí anotando o sermão, é a prova da fé verdadeira. Você tem a fé verdadeira? Amém? Pode saber que a fé verdadeira é provada. E nós vamos ver que a primeira manifestação da falta de fé, nesse texto eu considero que foi a dos apóstolos. 9 apóstolos tentando expulsar, lutando com o demônio, e ia só se agradando. Porque o demônio jogava o menino por terra, o menino espumava, o menino virava os dentes, o menino rolava, ia até que o menino se enfraquecia, definhava, e eles não podiam fazer nada. Vocês perceberam que esses mesmos discípulos, eles tinham expulsado demônios. Vocês podem anotar e leiam depois, em Marcos capítulo 6, verso 13, os discípulos saíram evangelizando, andando, levando a mensagem, e diz o texto aí que eles expulsaram muitos demônios. E eles curaram muitos enfermos, está dizendo nesse texto, eles curaram
segunda parte que a gente pode considerar que foi o pai do menino, é no verso 22, que ele demonstra a sua falta de fé. E ele diz assim: muitas vezes o tenho estado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda. Muitas vezes nós que estamos aqui hoje à noite temos essa falta de fé. Talvez tem coisas que não é assim que acontece, que você já orou, você já fez campanha, você já jejuou, você já buscou, e o problema está aqui mesmo, parece que está com medo da mão, e tem dia que parece que você é terrível. E você ora, será que, eu até digo no outro dia, que muitas vezes é pela falta de fé. Muitas vezes nós não temos. Nós, pelo grau da dificuldade, de repente nós achamos, olha, eu estou pedindo, eu estou orando, está tendo campanha, mas parece que nunca tem fim, nunca resolve. E nós vemos esse pai calcula, considera o que esse pai está se passando. Era desde a infância do rapazinho essa luta, sem solução. Será que ele não tinha procurado recursos? Será que ele não tinha ido atrás de tudo que ele pôde? Qual é o pai aqui que se tivesse um problema assim no filho, não iria importar todas as possibilidades? Porém, estava tudo em vão, pode ser até que piorava, e quando ele se expressa assim, mas, filho, se tu pode, alguma coisa, compadece de nós, ajuda. E era essa tamanha falta de fé. Eu considero também que outra falta de fé nesse texto é a dos escribas. Que escribas, hein? Versados na lei de Moisés. E estavam lá, vocês acham que eles estavam resolvendo algum problema? Vocês acham que eles estavam tentando resolver um problema? Eles estavam tentando com esse problema. Eles estavam lá discutindo o assunto. Isso aí você acha em considerar. Vem para discutir o seu problema, para discutir os assuntos, mas quando chega na hora de resolver, é outra coisa. É só pela fé verdadeira em Deus. O segundo ponto foi o confronto da fé. Nós vemos aqui no verso 19, Jesus exclamando, confrontando, e dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me, tragam-me. E nós vemos aí Jesus demonstrando sua tristeza e pela incredulidade daquela geração. Quando você deixa de crer
Nós temos o terceiro ponto, que é a fé operante. E nós temos aqui todo o milagre, toda a transformação, o que foi que aconteceu. E a primeira coisa foi da parte dos apóstolos. E esses apóstolos, eles perseveraram. Isso aí nem sempre a gente lê o texto e nem sempre percebe. Quanto tempo eles ficaram ali, segurando aquele pai, segurando aquele filho, controlando aqueles escribas, acalmando aquela multidão. E uma coisa, um ambiente, um clima, uma situação tão difícil. E eles poderiam, talvez, muitos de nós já iria, olha, sair assim, de mansinho, saindo por trás, sumindo, no meio de uma tão grande multidão e ó, indo embora, ficando livre. Afinal das contas, não tinham sido bem sucedidos, não tinha dado certo, eles deram todas as fotos de comando ali, e não aconteceu nada. E nós vemos que foi o contrário. Eles ficaram, eles perseveraram, eles não arregaram o pé, eles aguentaram, eles assumiram e eles ficaram ali até o fim. E o segundo ponto, uma fé operante, primeiro ela persevera, não vai embora desistindo por aí. Segundo, se submete à vontade de Deus. Nós vemos aquele homem. Eu tenho certeza que muitos aqui no lugar daquele homem, quando Jesus confrontou, quando Jesus falou assim, geração incrédula, até quando eu vou aguentar vocês? Até quando eu tenho que sofrer? Muitos teriam já se ofendido e ó, ido embora. E nós vemos aqui que o pai, com tudo ali que passou, ele se submeteu. E diz a Bíblia aqui que ele pediu ao Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele foi tão humilde, ele foi tão... Ele ficou lágrimas, ele pediu, ajuda-me na minha falta de fé. Então nós vemos aqui que ele, depois do confronto, ele se submeteu. E em terceiro lugar, você vê esse homem fraco mergulhando no Deus Todo-Poderoso. E o que ele precisava, o que ele queria, Jesus tinha para dar. E ele ficou até que ele foi agraciado. Ele recebeu. E em quarto ponto caem todas as barreiras caíram por terra. E quando Jesus pede para trazer o menino, Jesus dá uma ordem ao espírito, ao demônio que está ali, a casta de demônio, e diz, demônio surdo, mudo, eu te ordeno, sai. Vocês viram que ele dá uma segunda ordem? Ele exerce poder sobre aquele espírito e ele continua exercendo poder sobre aquele espírito. Quando ele diz que ele não volte nunca mais na vida desse menino. Está ordenado, proibido, não volte de nada.
Foi nessa hora que a criança caiu, porque o diabo o agitou de tal maneira, ele rolou por terra, ele rolou, e fumou, e virou os dentes. E nesse momento, o demônio saiu mesmo e a criança ficou jogada como se estivesse morta. Ao ponto que a multidão dizia, morreu, morreu. E Jesus vai, toma pela mão e levanta o rapazinho. E quando isso acontece, o rapaz está completamente curado, completamente liberto. Então, glória a Deus. E nós vimos que parece que acontece assim mesmo comigo, parece que acontece com você. Você precisa tanto, você busca tanto, você precisa encontrar essa vitória. E são áreas diversas da sua vida. Talvez você não tenha um filho endemoniado. Talvez você tenha um filho viciado. Talvez você tenha um filho rebelde. Talvez você tenha um problema muito grave. E você, no primeiro momento, é a falta de fé que vem atrapalhando todas as coisas. E coisas acontecem para que Deus confronte sua fé. Eu ouvi, hoje mesmo, alguém dizendo, olha, aconteceu isso, parece uma tragédia, e foi. Mas foi através disso que Deus tocou em todas as coisas e que Deus mudou todos nós e que Deus está transformando minha família e tal. E chega esse momento que Deus vai confrontar sua fé. E a alegria do Senhor vai ser ver você crendo de todo o coração. E você perseverando, você se submetendo. Tem um hino que a gente, uma música que a gente canta aqui. Eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim. Eu quero é Deus. Parece que quando o pecador, quando o cristão chega nesse ponto que ele diz, eu agora me acabei com Deus, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e é assim mesmo, não me importa. Não estou nem aí com o que vão achar, pensar, mas eu quero é Deus. E então, você, no momento que você se submete a tudo que Deus tem, você cantar, você mergulha no Deus Todo-Poderoso e você vai ver todas as barreiras caírem por terra. Vou pedir para todos se colocarem de pé e quero convidar o pastor Isaac. Deus